Então, vídeo 2, agora a gente vai abordar o operador divergência. Também é um operador em cima de um campo vetorial de componentes P, Q e R. Que também podem, aqui eu estou indicando que depende das variáveis x e y, mas pelo conceito também podem, dependem da variável x, y e z, certo? Então, agora, a divergência desse campo vetorial, a gente só coloca div, nem chamei a atenção que no rotacional a gente usa hot, né? Então, a divergência em relação a esse campo vetorial é simplesmente a derivada parcial da componente P em relação a x, mais a derivada parcial da componente Q em relação a y, mais a derivada parcial da componente R em relação a z. Mesmo que agora seja bem mais fácil de memorizar, né, a definição de divergência de um campo vetorial, a gente ainda tem um dispositivo para facilitar a memorização, né, que na verdade é usar o mesmo operador gradiente, mas agora imaginar que ele está fazendo um produto escalar com o campo vetorial f, né? Então, o operador gradiente seria a indicação das derivadas parciais, né, em relação a x, y, z respectivamente, e escalar vetor f, que é p, q e r, ó. Então, indicaria a derivada parcial de p em relação a x, mais a derivada parcial de q em relação a y, mais a derivada parcial de r em relação a z. Mesmo que seja mais fácil, isso ainda facilita ainda mais, né, a memorização da definição do operador divergência num campo vetorial. Vamos ao exemplo, ó. Calcule a divergência do campo vetorial dado por f de x, y, z, x, y, z menos y ao quadrado. Então, aqui a gente tem P, Q e R. Se não me engano, é o mesmo exemplo lá que a gente viu, calculou o rotacional, agora a gente vai calcular a divergência. Então, derivada parcial de P, que é xz, em relação a x, que só vai dar z. Derivada parcial de Q, que é xyz, em relação a y, então vai dar xz. E a derivada de R, que é menos y ao quadrado, em relação a z, bom, nesse caso a constante, a derivada é zero. Então, vai ficar z mais xz, esse aqui eu ainda quis colocar z em evidência. Então, vai ficar x mais 1 vezes a variável z. Tá? Bem facinho. Divergência, cálculo é bem fácil. Calcule o divergente da função vetorial f, que tem componente seno de x mais z, né, multiplicando i, menos ye na xz, multiplicando o vetor k, quer dizer que o componente em j aqui é zero. Então, ó, a derivada parcial do seno de x mais z em relação a x, mais a derivada parcial de zero, que daria zero mesmo, né, em relação a y, menos, né, porque aí eu já botei esse menos na frente, né, porque é constante multiplicando, derivada de y vezes e na xz em relação a z. Bom, em relação a x, a derivada de seno de x mais z é cosseno de x mais z, porque a derivada de x mais z é 1. Ainda temos as compostas nas derivadas parciais, né? Então a gente tem que ter cuidado, ainda mais que agora em função das variáveis x, y e z. E a derivada em relação a z de y é na xz, y é constante, continua multiplicando, e a derivada de e na xz é e na xz, vezes a derivada de xz em relação a z, que é x. Então, aqui menos xy vezes e na xz, e era isso. Então, quer dizer, o rotacional de um campo vetorial é um campo vetorial, mas a divergência de um campo vetorial é uma função escalar, certo? Aqui temos outros resultados. Se f é um campo vetorial sobre R ao cubo e suas funções componentes são diferenciáveis, então o divergente do rotacional é sempre zero, né? Então, é um resultado, que mais adiante a gente vai fazer alguns exercícios sobre isso, tá? E mais algumas observações. Já o nome divergência já é um pouco mais, não é tão óbvio como, né, o rotacional. Então, também está na mecânica, no contexto da mecânica dos fluidos. Então, agora a gente vai imaginar que, na verdade, a divergência, ela calcula uma velocidade, uma espécie de velocidade, porque é baseado nas derivadas parciais, né?
E se F, né, o campo vetorial F representa a velocidade de um líquido, então a divergência desse campo vetorial representa a taxa líquida da variação em relação ao tempo, né? Então, na verdade, o divergente calcula a tendência do fluido escapar do ponto inicial, né? Então, do fluido diferir do ponto inicial, né? Então, aí está relacionada ao conceito, né, dessa diferença, vem a divergência, mas não é nada óbvio, né? Não é nada óbvio. E ainda aqui está dito, né, que se o mais uma observação, né, se o divergente no campo vetorial é zero, então esse campo vetorial é dito incompressível. Né? Incompressível aí em relação à pressão, bom, aí é mais para a parte da física mesmo, não tanto para a matemática. Falando de matemática em si, a gente tem o operador laplaciano. A gente vai fazer uma observação agora em relação ao operador laplaciano. Então, ó, se a gente calcular, a gente pode calcular o divergente de um vetor gradiente, gradiente de uma função escalar, porque o gradiente de uma função escalar é um campo vetorial. Né? Então, se a gente fizer o divergente, que a gente já usa a notação, né, para melhorar a memorização da fórmula, né? Operador gradiente escalar, o campo vetorial, esse campo nosso vetorial é o gradiente de uma função escalar, então vai ficar ó, operador gradiente com operador gradiente. Então a gente entra numa derivada, numa indicação de uma derivada segunda, né? De f em relação a x duas vezes, mais a derivada segunda de f em relação a y duas vezes, mais a derivada segunda de f em relação a z duas vezes, né? Isso aqui é chamado o delta ao quadrado é chamado de operador laplaciano, porque temos a equação chamada equação de Laplace, que se refere à termodinâmica. Eu já citei isso na parte da prova P2. Né? Então, a equação laplaciana é justamente a divergência igual a zero, divergência do campo, né, do vetor gradiente igual a zero. Então, está relacionado o nome operador laplaciano com a equação de Laplace, certo? E aí, esse operador laplaciano ainda está dito que pode ser aplicado a qualquer campo vetorial, né? Então, relacionado à equação de Laplace. Então, agora vamos calcular o operador laplaciano né, da função escalar, né, f de xz de xyz, e na 2z, menos cosseno de x mais y ao quadrado. Então, o que a gente podia fazer? A gente poderia pegar essa f e calcular o gradiente. Só que aqui a gente consegue, pela operador laplaciano, a gente pode calcular direto. Né? Direto entre aspas, né? Porque a gente tem que fazer, no fundo, a gente tem que fazer o gradiente de f, né? Derivar em relação a x, essa f, ó, em relação a x, e na 2z é constante, derivada de menos cosseno de x é seno de x, derivada de y quadrado em relação a x é zero. Agora, derivar a f em relação a y, e na 2z também é constante, menos cosseno de x é constante, derivada é zero. Derivada de y ao quadrado é 2y, e em relação a z, cosseno de x é constante, y ao quadrado é constante, então fica derivada de e na 2z, que é 2e na 2z. Então, agora, o operador laplaciano, a gente tem que derivar de novo. Derivada de seno de x é cosseno de x, né, porque a gente está derivando respectivamente em relação a x, y, z. Derivada de 2y em relação a y é 2. E a derivada de 2 vezes e na 2z é 4e na 2z. Certo? Então, o divergente, né, que coincide com o divergente do gradiente da função f. Está calculado aqui separadamente. Ok? Então, próximo vídeo, teorema de Green, Stokes e da divergência, né, em vídeo separado de novo. Ok?